Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o aparelho locomotor. Ele é formado por três sistemas que, agindo de maneira integrada, são responsáveis pela locomoção, ou seja, pela motricidade do corpo humano. Sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular. A espécie humana ela é considerada dentro de um grupo chamado de vertebrados porque possui uma estrutura rígida chamada de esqueleto. Na natureza nós temos os seres invertebrados, são os que não possuem esqueleto, e os vertebrados que possuem esqueleto. A espécie humana então está incluída nesse segundo grupo. Existem esqueletos que podem ser externos, que se apresentam como se fossem cascas ou carapaças, são chamados de exoesqueleto. E existem esqueletos internos, que são chamados de endoesqueletos, que são envolvidos pelos tecidos, pelas partes moles do corpo, e aí não são externamente visíveis, é o caso do esqueleto humano. O esqueleto é formado por unidades funcionais chamadas de ossos. Os ossos, por sua vez, são compostos por um tecido de consistência endurecida, que é o tecido ósseo, formado por células, e por uma matriz óssea, uma matriz mineral, composta basicamente ou principalmente por três sais minerais principais: o ferro, o fósforo e o cálcio. O tecido ósseo ele se apresenta nos ossos de duas maneiras diferentes. Nós temos a parte externa, chamada de osso compacto ou tecido ósseo compacto, e a parte interna, chamada de osso esponjoso. No osso compacto, as lâminas ósseas elas estão mais próximas, formando uma estrutura mais densa, enquanto que na parte interna, o tecido ósseo esponjoso, as lâminas ósseas elas são mais afastadas entre si, formando espaços chamados de trabéculas. Esses espaços são ocupados por vários tipos de tecido, como tecido sanguíneo, como gorduras, e também por um tecido especial chamado de medula óssea, que fica na parte interna dos ossos e que é o tecido que no adulto é o principal responsável pela produção das células sanguíneas, dos elementos figurados do sangue, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Em alguns tipos de ossos, como é o exemplo que aparece aqui, o osso do fêmur, eles têm partes bem características. Esses ossos que você encontra principalmente nos membros superiores e membros inferiores, são chamados de ossos longos. E aí nós temos uma parte central, chamada de diáfise, e duas extremidades, que são chamadas de epífises. Então esses ossos, chamados de ossos longos, eles têm essa característica, apresentam essas extremidades, chamadas de epífises, que são essas extremidades mais dilatadas, e a parte central, chamada então de diáfise óssea. Os ossos eles se distribuem por todo o esqueleto e têm uma grande diversidade de forma de apresentação, de tamanhos e de também função no aspecto geral da motricidade, no aspecto geral do aparelho locomotor. Eles são envolvidos por uma membrana chamada de periósteo, que é uma membrana lisa, fina e transparente, que protege o tecido ósseo externamente e que cria uma superfície exatamente lisa para permitir que haja o deslizamento em determinadas regiões dos músculos que ficam próximos a eles, sem que haja atrito entre essas estruturas. O esqueleto humano ele tem esse aspecto. Ele se estende por todas as partes do corpo, acompanhando exatamente a conformação da estrutura geral do corpo humano e sendo composto então por um conjunto de peças ósseas interligadas pelas articulações e que formam então essa estrutura maior que é o esqueleto humano. Apesar de ser uma estrutura grande e complexa,
Assim como na anatomia você divide o corpo humano em partes e estuda essas partes em separados, então a gente pode também dividir o corpo humano em regiões, aliás, o esqueleto humano em regiões principais e estudar essas partes de maneira mais detalhada. Então, descobriu-se uma maneira de se segmentar o esqueleto humano em duas partes principais. Nós temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, o esqueleto periférico. O esqueleto axial seria essa parte central, composto pela cabeça, tórax e pelve. Enquanto que o esqueleto apendicular, o esqueleto periférico, ele é composto pelo esqueleto dos membros superiores e membros inferiores. Essa diferenciação, essa classificação ou essa segmentação, ela não é aleatória. Ela segue princípios anatômicos, morfológicos e também princípios funcionais. O esqueleto axial, ele é formado principalmente por ossos irregulares, ossos que não têm uma função, uma forma característica ou não têm dimensões bem determinadas, bem características. São ossos que são cheios de projeções, reentrâncias, que não dão uma forma característica entre eles. Nessa região do esqueleto também é comum encontrar cavidades ou espaços formados pelos ossos, como é o caso da cavidade craniana ou caixa craniana, da caixa torácica, que contém a cavidade torácica no seu interior, e a pelve óssea, que contém a cavidade pélvica também no seu interior. Então, nessa região, os ossos formam esses espaços, essas cavidades que contêm órgãos importantes no seu interior. E outra característica do esqueleto axial é que a maior parte das articulações dessa região são articulações mais rígidas, articulações menos flexíveis, o que faz com que essa parte do esqueleto seja menos maleável ou menos flexível do que o restante. Já o esqueleto apendicular, formado pelos membros superiores e membros inferiores, tem características bem próprias. Inicialmente, a maior parte dos ossos são ossos alongados, ossos que obedecem àquela padronização que eu mostrei na figura passada. São ossos que têm essa parte alongada central, que é a diáfise, e tem essas extremidades mais dilatadas, que são as epífises. Lembrando que no interior das diáfises você encontra um canal chamado de canal medular, que é um espaço que percorre toda a extensão da diáfise dos ossos longos e que contém uma quantidade maior de medula óssea. Nos membros superiores e inferiores, então, você encontra na grande maioria ossos desse tipo. Nessas regiões, nos membros superiores e inferiores, também você não encontra cavidades, não encontra espaços, como você encontra no esqueleto axial. E as articulações dessa região do corpo, dessa região do esqueleto, elas são mais maleáveis, são mais flexíveis. Na sua maioria, são articulações do tipo sinoviais, que têm uma maleabilidade, uma complexidade de movimento maior, o que faz com que essa região do esqueleto seja mais relacionada com a motricidade propriamente dita, com a locomoção propriamente dita do corpo, porque é a parte mais móvel, mais flexível. Já a parte do esqueleto axial, ela está mais relacionada com a sustentação, com a proteção de determinados órgãos vitais, de órgãos importantes, e também a sustentação do corpo humano como um todo. Nós temos então nessa região o crânio ósseo, que é formado por um conjunto de ossos que nós chamamos de ossos laminares, que formam a parte posterior do crânio, ou neurocrânio, e os ossos da face, que é chamada também de víscerocrânio. No tórax, nós temos o externo anteriormente, as costelas, que são 12 pares ou 12 costelas de cada lado, fazendo um total de 24, e os ossos da pelve mais inferiormente. Interligando essas três estruturas, nós temos a coluna vertebral, formado por um conjunto de pequenos ossos chamados de vértebras, que ficam empilhadas umas sobre as outras, formando essa estrutura. Nos membros, nós temos no membro superior o húmero, que é o osso do braço, os ossos do antebraço, a una mais medial e o rádio mais lateral,
os ossos da mão, que são divididos em três grupos: os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e os ossos das falanges, que formam o esqueleto dos dedos. Nos membros inferiores, o osso da coxa, que é o fêmur, os ossos da perna, que são a tíbia mais medialmente e a fíbula mais lateralmente, e os ossos do pé, que são divididos, assim como na mão, em três grupos: o tarso, metatarso e as falanges, que formam os esqueletos dos dedos do pé.